Olá, meu irmão, graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Mais um tempo na presença do nosso Deus e diante das suas palavras. Queridos, a nossa reflexão deste tempo, deste momento, encontra-se em Gênesis, no capítulo 3, somente o versículo de número 14. É um texto que você já conhece. Gênesis capítulo 3 trata-se da desobediência do primeiro casal. Adão e Eva vacilaram, Adão e Eva transgrediram, Adão e Eva eles desobedeceram e houve um preço a ser pago pela desobediência. Gênesis capítulo 3, versículo de número 14 diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás tu entre todos os animais domésticos e sobre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E pó comerás todos os dias da tua vida. É interessante, que foi esta frase que me chamou a atenção durante a minha leitura nesta semana deste texto, Gênesis no capítulo 3, estudando novamente as origens de tudo, quando Deus criou todas as coisas, e desta vez, o versículo 14, ele me chamou a atenção. Quando do castigo da serpente, Deus diz: sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Amados, aqui este texto trata de um julgamento, por que não dizer assim, de um julgamento. É assim que vejo. E é assim que nós esperamos um julgamento também. E assim está escrito na Bíblia que toda língua se dobrará e todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Paulo, escrevendo a sua primeira carta nos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, ele diz que todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas aqui, enquanto vida, enquanto no corpo. Seja ela boas obras ou más obras, fato é e certo é que nós iremos e vamos prestar conta ao nosso Deus. Este será o julgamento final. Nós aguardamos por isso, e a Bíblia registra, e a Bíblia é enfática. Paulo foi bem enfático em dizer que este dia vai chegar. Todos estaremos diante do tribunal de Cristo. Aqui, a serpente está diante do tribunal de Deus. Adão e Eva desobedeceram e eles também pagaram por dar ouvido à voz da serpente. Por que, queridos? A impunidade, o erro, ele não fica na impunidade. A impunidade não faz parte do vocabulário de Deus. A impunidade, ela não existe para Deus. A Bíblia é bem clara quando ele diz que a alma que pecar, esta alma morrerá. E nós estamos aqui diante de um Deus justo, de homens injustos, no caso de Adão e no caso de Eva, incentivado pela serpente. Então Deus chama a serpente, Deus chama Adão e Deus chama Eva para um acerto de contas. E é interessante que Adão e Eva haviam sido avisados por Deus. Vocês podem comer de todas as árvores, mas uma só, a específica, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não mexam, não olhem, não comam, não peguem. Justamente esta Eva foi induzida pela serpente, ela olhou, não só olhou como lançou mão, e não só lançou mão como ela comeu, e não só comeu como ela deu para o seu marido.
E aqui, então, agora Deus chama os três para uma prestação de contas. Aqui nós aprendemos, querido, que as consequências das nossas escolhas, elas podem ser bem doloridas. As consequências das nossas escolhas, elas podem ser bem doloridas. E como podem ser doloridas? É interessante que, quando falamos que as consequências das nossas escolhas podem ser dolorosas, e isto é um fato. Um pai ou uma mãe, quando eles escolhem não impor limites ao filho, eles estão correndo um sério risco. E certamente estes filhos serão filhos desorientados pela falta de orientação dada pelos pais. Se os pais são relapsos em criar os seus filhos, automaticamente os filhos serão relapsos em criar os seus filhos. Filhos precisam de limites. E limites não significa espancar ou cortar as asas, mas sim direcionar o voo. Filhos são como flechas na mão de um arqueiro, que você orienta e lança. Você orienta o seu filho, você precisa ensinar o seu filho. As nossas escolhas, elas podem ser dolorosas quando ainda jovens não escolhemos uma carreira, um futuro, uma profissão ou estudar. Deixamos tudo por conta do destino, deixamos tudo rolar à solta, banda voou, deixa a vida me levar, a vida vai me levando. E a vida vai te levando de uma forma que, quando chegar no futuro, na melhor idade, você pode não gostar da surpresa reservada da vida para você. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, porque elas podem ser dolorosas e no final você pode ficar reclamando. É isso, querido. Podemos reclamar das nossas escolhas ou das nossas não escolhas. Porque é uma frase feita que diz que nós trabalhamos para estar onde estamos ou não fizemos nada para estar onde nós estamos. Se eu gosto de onde eu estou, eu trabalhei para estar. Se eu não gosto, eu posso ter trabalhado para estar ou não ter trabalhado para não estar. Se eu quero estar num lugar bacana, num lugar decente, num lugar legal, eu preciso trabalhar para isso. Porque as nossas escolhas, elas podem ser dolorosas. E vamos aprender aqui também com esse texto que o que determina quem realmente nós somos não são as nossas palavras, são as nossas escolhas. Ou seja, nós somos os resultados das nossas escolhas. Nós escolhemos o que plantar e automaticamente nós vamos colher o que nós estamos plantando. Por que eu digo isso, querido? Porque no nosso texto nós vamos ver que toda escolha tem o seu preço. A serpente pagou um preço, Adão pagou um preço e Eva pagou um preço pelas suas escolhas. E o preço pago por Eva pelas suas escolhas foi muito triste. Deus disse assim para ela: mulher, com dor agora você vai ter filhos, com dor terás filhos. Agora pare e pensa, queridos. Dor durante um dos momentos mais sublimes na vida de uma mulher. O momento de ser mãe, isso é um momento mágico, é um momento único na vida da mulher. Mesmo que ela tenha vários filhos, cada filho é um nascimento único. E então ela agora, neste momento lindo, neste momento sublime, é o momento em que Deus diz: com dor você vai ter filhos. Ter dor, nos gerar um pedaço da mãe fora do corpo. Filho é isso. Alguém disse essa frase, e essa frase ela retrata muito bem isso aí, que filho, na verdade, é um pedaço da mãe fora do corpo. Qual mãe que não concorda com isso?
que um filho é realmente um pedaço dela longe do corpo. Dor e choro durante o momento de maior alegria de uma mulher que é de ser mãe. Este foi o preço, o castigo, o preço recebido por Eva pela desobediência. E o homem também não ficou para trás, se bem que o castigo do homem não caiu diretamente no homem, mas caiu no seu meio de subsistência. Até então o homem colhia do que a terra produzia automaticamente, mas a partir do momento Deus disse: olha, com dor você vai trabalhar. Espinhos, em outras palavras, espinhos farão parte da sua vida, Adão. A vida que você tinha de relax, de dormir até tarde, comer as frutinhas, comer da caça, Adão. Agora você vai ter que trabalhar. Você vai ter que produzir. Você vai ter que suar para adquirir e para ter o seu alimento, Adão. Esse foi o castigo. Este foi a paga, este foi o preço, esta foi a recompensa de Adão pelo seu erro, por ter desobedecido a palavra do nosso Deus. E é interessante, querido, que da serpente é onde nós tiramos o nosso texto-chave para o nosso pensamento. Deus disse assim para ela: sobre o ventre andarás. Aqui fica uma dica que é um assunto muito discutido entre os pesquisadores, entre os historiadores, de que a serpente, então, não seria tal qual nós a conhecemos hoje. Alguns dizem que ela poderia ter patas, mas essa Bíblia não nos deixa claro que animal era, ou se não era realmente uma serpente, mas o fato é que Deus disse que ela agora passaria a rastejar sobre o seu ventre. Dá-nos a impressão de que ela se locomovia, ela se mexia, se andava de uma outra forma. E o segundo castigo dado para a serpente é que do pó da terra comerás todos os dias. Quando a gente faz essa declaração que do pó da terra comerás todos os dias, a Bíblia, quando fala de pó, fala de cinza, fala de pano de saco, é um sinal claro de humilhação, um sinal claro de vergonha. Aqui é um sinal claro de que a serpente será humilhada para todo sempre, sob o calcanhar da descendência da mulher, ou seja, do Messias, ou seja, do Salvador. A serpente já tem um final reservado para ela, a humilhação. No versículo 15 fala desta promessa e de quem vai esmagar a cabeça da serpente, vai humilhar a serpente. Jesus Cristo de Nazaré. Este irá humilhar cabalmente a serpente no último dia do julgamento, onde a serpente vai pagar definitivamente para todo sempre pelos seus feitos e por ter seduzido a mulher à queda. Serpente não come pó. Interessante isso, não é? Foi aqui que veio o meu pensamento, mas serpente não come pó. Como pode ser isso? Cobras são animais carnívoros. Cobra come gente, cobra come bicho, cobra come outro animal. Cobra depende do sangue, cobra depende da vida de um outro ser para viver. Foi pensando nisso, querido, que me veio esse pensamento à mente. Que pó é esse? Que pó seria esse que iria alimentar essa serpente? Sendo nós sabedores de que serpente não come pó. Então, de que pó poderia ser este para alimentar a serpente? Tem uma frase feita que diz o seguinte: da glória da paternidade, o maior brilho é de onde tirar o pé o pai, pode pôr o pé o filho. O que eu quero dizer com isso, querido? Que durante a nossa vida nós produzimos pó, nós produzimos rastro, nós deixamos marca por onde passamos. As nossas marcas ficam
Por mais que partamos, por mais que saiamos deste mundo, as nossas marcas vão ficar, os nossos feitos ficam. Quem nunca ouviu a expressão, fulano morreu, e alguém disse, ixi, já foi tarde, já devia ter ido há muito tempo, fulano morreu, mas foi tarde. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Que as nossas marcas ficam, que o nosso rastro fica. A minha, então, me parece que este pó que alimenta a serpente são as nossas más escolhas. O rastro de vida ou de morte que deixamos são os nossos vestígios. E é interessante observar que, a partir da queda de Adão, as coisas sempre pioraram um pouco mais. A situação foi sempre degradando, foi sempre piorando. Assim que o homem caiu, a primeira coisa que o homem fez foi fugir da presença de Deus. Diz o capítulo 3 que Adão e Eva, após pecarem, eles viram que estavam nus e eles fugiram, e Deus ia à procura do homem. Adão, onde estás, Adão? E Adão viu, que eu ouvi a tua voz e fugi, como se é possível, e se fosse possível, se esconder da presença de Deus. Mas foi o primeiro sintoma da degradação do homem, foi o fugir da presença de Deus, o afastar da presença de Deus, o distanciar da presença de Deus. Alguém aqui nesta linha de pensamento diz que o homem neste dia caiu para cima. Pela queda, o homem caiu para cima porque aqui a graça se fez manifesta com a promessa do Salvador e do Redentor. Mas penso eu, queridos, que a graça sempre foi graça e nunca deixou de existir. A graça sempre está presente em Deus porque Ele é o Deus da graça e Ele é o Deus de amor. Mas fato é que a degradação humana, ela se agravou e se acelerou de uma forma exacerbada e assustadora. Para pensar, no capítulo 4, Caim, ele matou Abel. No capítulo 6, a maldade da raça humana. Entra o dilúvio para destruir a humanidade. Deus escolhe uma família para tentar resgatar novamente a humanidade, porque o mal era tanto na face da terra que Deus manda o dilúvio. No capítulo 11 vem a Torre de Babel. Logo após o dilúvio, Deus começa tudo de novo, vem a Torre de Babel, o homem querendo ser novamente sem limites. Então vem Deus e dá um basta, destrói a Torre de Babel e coloca limites no homem. No capítulo 18, Sodoma e Gomorra, duas cidades perversas, duas cidades terríveis, queridos. Para pensar que o mal ele foi sendo gradativo de tempo em tempo. E em Marcos, no capítulo 15, registra a maior atrocidade de todas. Quando constatamos e vemos ali a criatura crucificando o Criador. Vemos o mal sempre crescente. E vemos neste mal sempre crescente o mal que protege o mal. Basta ainda hoje, querido, olhar para as leis que privilegiam alguns. Alguns são beneficiados e outros não. Para pensar que alguém rouba uma galinha e é capaz de ir preso. Mas alguém rouba o país e fica impune pela impunidade da nossa lei, pelas nossas leis cheias de brechas, cheias de falhas. A inversão de valores é gritante. Podemos até dizer, e muitos até afirmam, que o certo virou errado e o errado agora é que é o certo. Hoje uma mulher representa o dia dos homens e o homem representa o dia da mulher. Alimentamos o mal, querido, com as nossas escolhas ainda hoje. O mal é crescente, nós podemos ver isso. E esse mal é crescente pelos rastros que nós deixamos. Quando paramos para analisar que nós, na formação profissional dos nossos filhos, nós ocupamos e nós esmeramos ao máximo,
damos tudo de nós para dar uma boa educação para os nossos filhos. Amém, isso não é mal, isso é bom, mas o problema é que nós não fazemos o mesmo em relação à vida espiritual dos nossos filhos. Nós não ocupamos, nós não esmeramos, nós não dedicamos tanto prazer e tanto trabalho. Dedicamos tempo na formação profissional. Beleza, amém, mas deveríamos dedicar tanto tempo quanto na edificação espiritual dos nossos filhos. As nossas vidas já não são mais as mesmas. Lembra-se, querido, eu me lembro disso como se fosse hoje. Quando nascia um filho, era um culto de ação de graça, era uma oração para agradecer a Deus. Em aniversários, era com frequências, era culto para engrandecer o nome do nosso Deus. Se alguém casou, era culto. Recebeu uma bênção, era culto para isso, era culto para aquilo, era culto todo o tempo. Era culto ao ar livre, era culto no lar, era culto na igreja, era culto à tarde, era culto de manhã. A vida era assim, a nossa vida, o relacionamento congregacional entre nós era muito maior. Os nossos pais tinham um zelo muito maior do que temos hoje para com os nossos filhos em relação a cultuar e agradar e buscar a presença de Deus. Hoje, infelizmente, isso já não é tão mais importante entre nós. A nossa escala de valores, elas estão invertidas. Basta olhar, querido, para a conversão do passado, para a conversão de hoje. A conversão de alguém no passado era notória. O camarada que roubava não rouba mais, ele mudava de vida por completo. Mas hoje entrou o relativismo e cada um tem a sua verdade, onde cada um quer ter a sua verdade e torce a seu bel prazer a palavra. Cada um agora tem a sua verdade. Se é possível ter mais de uma verdade, é o mundo em que nós estamos vivendo. Cada um tem a sua verdade. Você diz para ela, isso não pode. Ele te responde logo, quem disse que não pode? É a palavra, mas essa é a sua interpretação e não a minha. Por isso hoje, querido, é muito clara a expressão, o mundo ele vai de mal a pior. E é uma grande verdade. Isso está na boca da maioria das pessoas. E o mundo vem se degradando, nós podemos ver, o amor vai sumindo, o amor vai esfriando, dia após dia, ano após ano, e nós podemos, infelizmente, constatar esta verdade. Mas aí alguém pode dizer, o mundo já atrapalhou, só que Jesus Cristo veio e tem 2000 anos, e o mundo ainda, o mal não tomou conta de uma vez, e não vai tomar, querido. Glória a Deus por isso, porque o mal não toma conta de tudo de uma vez. Isso me faz lembrar de Elias, quando ele estava fugindo de Jezabel, quando ele entrou numa caverna e ele começou a reclamar e a lamentar com Deus, que todos haviam abandonado Deus e todos os profetas haviam sido mortos, que somente ele havia ficado. E Deus aparece para Elias e disse, acorda, Elias, você não é o único, tenho ainda 7.000 que não se curvaram a Baal. Tenho ainda 7.000 que estão firmes, Elias. Deus ainda tem os que mantêm esta terra no prumo, queridos. Glória a Deus. Deus tem os remanescentes. Deus tem os de coração puros. Deus tem os que não se dobraram a Baal. E é interessante que 1 João, no capítulo 5, versículo 18, disse assim, olha, sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, os guarda, e o maligno não lhes toca. Nós temos a promessa da proteção. Nós temos a promessa de ser sustentado, guiado, fortalecido e protegido pelo Filho, se o Filho está em nós. Amados, finalizando aqui, eu quero pensar com os irmãos que se o mundo melhor depende de nós, se o mundo está de mal a pior por causa do homem, se o mundo para ficar melhor depende de nós,
nós temos que estar prontos para responder à altura. Escute isso, queridos. Nós temos as palavras de vida nas mãos e no coração. Estas palavras estão em nós. Se Deus está em mim, eu preciso alimentar este mundo com coisas boas. Este mundo caminha de mal a pior, queridos. Como diz Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Esta frase faz muito efeito, essa frase faz muito sentido, queridos. E me faz lembrar do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Querido, o mal pode gritar, mas nós, como bons, como servos, como discípulos, não podemos nos calar. Temos que semear as boas obras. Este mundo depende de luz. Vamos semear a boa luz, queridos. Vamos ser bênção na vida de alguém. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo da vida de alguém. Se eu mudo o mundo da vida de alguém, e se aquele alguém muda o mundo da vida de outro alguém, se aquele outro alguém muda o mundo da vida de outro alguém, logo em seguida somos dezenas, centenas, milhares e milhões, queridos. Temos as boas novas. Temos que semear as boas novas. Não sejamos o pó maléfico que alimenta o mal. Sejamos o bom pó que alimenta para a vida, que não alimenta o diabo e as suas hostes infernais, mas que sejamos luz, levando a boa semente, levando as boas novas. Que Deus complete essa palavra aí no seu coração, queridos. Não sejamos o pó que alimenta o mal, mas sejamos o pó, deixamos bons rastros de vida, deixando boas marcas de vida, de prazer, de saúde, de alegria por onde passarmos. Que a nossa ausência faça-se sentir falta, que sintam falta da nossa ausência, não alegria da nossa não presença. Que Deus complete esta palavra aí no seu coração, querido. Receba esta palavra. Sejamos luz em o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu amado.